Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Laura do Calculando e hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre radiciação. Caso vocês queiram ver o resumo completo, ele tem no nosso feed do Insta e também na nossa bio um PDF para vocês fazerem um download. Então vamos lá, né? Qual é a definição então de radicais? Então aqui a gente tem, seja n um número inteiro maior que 1 e a e b números reais. O primeiro ponto, se b elevado a n é igual a a, então b é uma raiz enésima de a. Então, o que ele diz aqui pra gente? A gente faz muito isso em equações. Então, o b elevado a n é igual a é a mesma coisa que a raiz enésima de a igual a b. É como se a gente extraísse a raiz do lado esquerdo, a raiz enésima do lado esquerdo, igual a raiz enésima do lado direito. E aí tem uma propriedade que a gente vai ver daqui a pouquinho, que a gente pode cortar a raiz com o expoente. Então, aqui ficaria apenas b igual a raiz enésima de a. O segundo ponto diz pra gente que se a tem uma raiz enésima, então a principal raiz enésima de a é aquela com o mesmo sinal de a. Então, se o nosso a for positivo, vai ser a raiz enésima de um a positivo. Se o nosso a for negativo, uma raiz enésima de um a negativo. A principal raiz enésima de a é denotada pela expressão com o radical, raiz enésima de a. O n, então, ele é o índice. Essa raiz aqui, ele é o nosso radical. O a é o radicando e o resultado que a gente encontra, que seria o b, é a raiz, certo? Aqui tem uma observaçãozinha que ela é muito importante. Então, todo número real tem exatamente uma raiz enésima quando o n é ímpar. Se esse n aqui for 3 e for a raiz de 8, então seria a raiz cúbica de 8, a gente encontra apenas como resposta o número 2. Agora, se a gente tivesse a raiz quadrada de 4, por exemplo, a gente encontraria mais ou menos 2. Essa expressãozinha que fica com mais ou menos 2, a gente utiliza apenas em equações. Então, por exemplo, x igual a 4, a gente extrai a raiz, x quadrado igual a 4, desculpa, a gente extrai a raiz e fica com x igual a mais ou menos 2. Mas se nos é dado apenas calcule a raiz quadrada de 4, a gente encontra apenas o número positivo, então seria 2, certo? Agora a gente vai ver algumas propriedades que são muito importantes e podem facilitar um pouco a nossa vida na hora de resolver algumas operações com radicais. Então, por exemplo, aqui é a primeira. A gente tem a raiz enésima de u vezes v. Quando a gente tem uma multiplicação, a gente pode separar, então a gente pode calcular a raiz enésima de u vezes a raiz enésima de v. Aqui nesse exemplo, a gente tem a raiz quadrada. Quando o índice não aparece, é a raiz quadrada, então o índice é 2 quando ele não aparece. Raiz quadrada de 4 vezes 9 é igual a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 9 é 3, 2 vezes 3, 6. Agora a gente tem essa outra propriedade, que é a raiz enésima de uma divisão. A gente pode separar também, então fazer a raiz enésima do numerador e a raiz enésima do denominador. Aqui a gente tem então a raiz cúbica de 64 sobre 27. A gente pode separar e fazer a raiz cúbica de 64 e a raiz cúbica de 27. A raiz cúbica de 64 é 4, a raiz cúbica de 27 é 3. Nessa outra propriedade aqui, a gente tem a raiz de uma raiz. Então, a gente pode multiplicar os índices. Então, por exemplo, aqui a gente tem a raiz externa com o índice m e a raiz interna com o índice n. A gente pode, então, calcular a raiz de m vezes n. Aqui um exemplo. Então, a raiz quarta da raiz quadrada de 256. A gente vai pegar o índice externo, que é 4, o índice interno, que é 2, e multiplicar. Então, aqui ficaria a raiz oitava de 256, que é igual a 2. Nessa outra propriedade aqui, a gente tem a raiz enésima elevado a n. A gente corta a raiz com o expoente e acha o radicando. A resposta vai ser o próprio radicando. Então, aqui ó, a gente tem a raiz quarta de 9 elevado à quarta. Como a gente tem o índice da raiz igual a 4 e o expoente também igual a 4, a gente corta e encontra o valor 9, que é o radicando. Essa outra propriedade fala pra gente que o radicando elevado a um expoente m, e depois a gente traz a raiz enésima desse radicando, a gente pode reescrever como a raiz enésima e depois fazer a potência, elevar a m. Então, aqui, por exemplo, raiz quadrada de 4 ao cubo. A gente pode fazer a raiz quadrada de 4, que fica mais fácil,
e depois elevar ao cubo. Então, ficaria raiz quadrada de 4 é 2, 2 elevado ao cubo, 8. Agora, nessa última propriedade, a gente tem dois casos. Se o n ele for par, quando a gente fazer essa operação, a gente vai encontrar o módulo do radicando, módulo de u. Agora, se esse n ele for ímpar, a gente encontra apenas o radicando u. Então, por exemplo, a raiz quadrada de 2 ao quadrado é igual ao módulo de 2. A raiz cúbica de 3 ao cubo é igual a 3, certo? Agora, a gente tem aqui a simplificação do radicando. Então, a definição. Simplificar é decompor o radicando da raiz como um produto de números primos. Assim, quando possível, esse processo nos ajuda a chegar a resultados simplificados de uma radiciação. Então, vamos supor aqui, né? A gente tem um radicando muito grande e às vezes fica difícil extrair a raiz. Então, a gente pode decompor esse radicando em números primos para facilitar na hora de calcular. Aqui no nosso primeiro exemplo, a gente tem a raiz quadrada de 40. Então, a gente decompõe o 40, fazendo o MMC, então fica 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5, para encontrar um resultado de maneira simplificada. Como aqui o nosso índice é 2, a gente faz parzinhos de números iguais. Então, aqui a gente tem dois números 2, já forma um parzinho, então 2 elevado ao quadrado. Depois sobra um 2 e um 5, a gente só reescreve. 2 ao quadrado é 4, então a raiz quadrada de 4 é 2. E 2 vezes 5 é 10, raiz quadrada de 10 a gente pode manter. Então, o resultado da raiz quadrada de 40 é 2 vezes raiz quadrada de 10. Aqui, o mesmo a gente fez nesse outro exemplo. Então, raiz cúbica de 80, a gente pode decompor e vai ficar, então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 5, 80. Como o nosso índice é 3, a gente vai fazer triozinhos, então, tem que pegar 3 números iguais. Então, a gente tem aqui 3 números 2, que a gente faz aqui, então, 2 ao cubo, e depois sobra um 2 e sobra um 5, e a gente só copia. 2 ao cubo é 8, raiz cúbica de 8 é 2. 2 vezes 5, 10, raiz cúbica de 10, a gente pode apenas copiar, certo? Então, aqui a gente também vai ver um pouco sobre racionalização. Existem duas formas. A primeira é quando a gente tem o denominador nessa forma aqui. Então, o índice é um número e o radicando está elevado a um outro número diferente do índice. Quando for assim, a gente multiplica o numerador e o denominador por esse fator racionalizante aqui. Então, a gente vai pegar o índice e subtrair do expoente que estava elevado no nosso radicando. Vamos para um exemplo para ficar mais fácil. Então, aqui a gente tem a raiz quinta de x ao quadrado sobre y ao cubo. A gente usa a propriedade de divisão, então a gente separa. E no nosso denominador ficou a raiz quinta de y ao cubo. E fica meio difícil de resolver. Então, a gente vai multiplicar o numerador e o denominador por esse fator racionalizante. O nosso n é 5, o nosso k é 3, então 5 menos 3 é 2. Então, vai ficar a raiz quinta de y ao quadrado multiplicado pelo numerador e também pelo denominador. Aqui no numerador, como a gente tem uma multiplicação e o índice é igual, a gente pode agrupar eles assim. E aqui no denominador, a mesma coisa. Então, y ao cubo vezes y ao quadrado, a base é a mesma, a gente só soma os expoentes. Raiz quinta de y elevado a 5. A gente viu ali nas propriedades que quando for ímpar o índice e a gente tiver ele elevado dentro com o expoente no radicando e a raiz dele, a gente pode apenas cortar e encontrar o y. Então, esse é o resultado, certo? Uma outra forma de racionalização é quando no denominador se apresentam expressões do tipo raiz de A mais ou menos raiz de B. Neste caso, racionalizamos multiplicando pelo conjugado, ou seja, o fator racionalizante raiz de A mais ou menos raiz de B. Então, por exemplo, né, aqui no exemplo A, a gente tem no denominador uma soma de raízes. A gente tem que multiplicar, então, essa fração pelo conjugado dela. E, então, uma subtração das mesmas raízes. Como a gente tem uma soma, a gente multiplica pelo conjugado, que é uma subtração. Se a gente tivesse aqui uma subtração, o conjugado seria uma soma. Então, a gente multiplica o numerador e o denominador pelo conjugado. E aqui vai só copiar, né? Porque o numerador é o conjugado vezes 1, então fica o próprio conjugado. E no denominador é a soma de raízes vezes a subtração de raízes. Para passar para esse próximo passo, a gente pode fazer soma distributiva, então multiplica o primeiro vezes o primeiro vezes o segundo,
o segundo vezes o primeiro e o segundo vezes o segundo. Ou a gente usa uma propriedade de fatoração, que é a diferença de quadrados. Então, quando a gente tem um termo somando o outro vezes esse mesmo termo subtraindo o outro, a gente pode reescrever como o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então, o primeiro ao quadrado seria a raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é o número 2, e raiz quadrada de 3 ao quadrado, que é o número 3. Então, 2 menos 3, menos 1. E aí a gente chega aqui nessa resposta. Essa racionalização ela acaba simplificando também para a gente resolver o problema. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida é só mandar pra gente no Insta.